Olá pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje vamos falar sobre um dos remédios constitucionais mais importantes e úteis no direito brasileiro, o mandado de segurança. Eu vou explicar de forma simples, com exemplos práticos, para que você entenda como e quando o mandado de segurança pode ser utilizado. Mas eu quero te pedir uma coisa, para você ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas, deixe um comentário aqui embaixo. Pode ser um simples oi, qualquer pergunta que você queira saber. Isso realmente faz a diferença. O mandato de segurança é um remédio constitucional, ou seja, uma ferramenta de proteção de direitos garantidos pela nossa Constituição de 1988. Ele serve para proteger o que chamamos de direito líquido e certo, ou seja, um direito que é claro e evidente e que podemos comprovar imediatamente sem a necessidade de documento ou mesmo sem precisar a utilização de testemunhas ou realização de perícias. Esse direito está garantido no artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal e pode ser usado sempre que houver violação desse direito por autoridade pública ou por agente que esteja no exercício de uma função pública, o que nós chamamos de equiparação. E como o mandato de segurança ele é subsidiário, ele só é cabível quando outros remédios constitucionais, como habeas data e habeas corpus, não forem aplicáveis. Por exemplo, se a violação ao seu direito não envolve a liberdade de locomoção, que é protegido pelo habeas corpus, e tampouco o acesso a dados pessoais, que é a cabível habeas data, então o mandado de segurança é o caminho correto para garantir a proteção desse direito especificamente comprovado. Muita gente acha que o conceito de líquido e certo, direito líquido e certo, é um conceito complicado, mas na verdade ele é mais simples do que parece. Direito líquido e certo significa que ele é tão claro e evidente que você consegue comprovar isso imediatamente, apenas com documentos. Ou seja, como eu já disse agora, nada de ouvir testemunhas ou esperar perícias demoradas que acabam gerando complexidade. Vamos a um exemplo prático. Imagine que você foi aprovado em primeiro lugar em um concurso público, mas na hora das nomeações, o órgão responsável começou a nomear o segundo colocado e te ignora. Você que é o primeiro. Nesse caso, você tem um direito líquido e certo de ser nomeado. E a documentação oficial do concurso, como a lista de classificação publicada, já comprova isso de forma inequívoca, não tem necessidade de nenhum outro documento. Sempre que você pensar em mandado de segurança, lembre-se dessa fórmula simples. Mandado de segurança é igual a direito líquido e certo, mais documentação comprovando o meu direito. Isso significa que se precisar entrar com essa ação, o seu direito deve ser facilmente demonstrável, com provas que você tem já em mãos no momento do pedido. O mandado de segurança é uma ação constitucional muito poderosa, conforme nós já falamos, usada para proteger direitos líquidos e certos, ou seja, aqueles que são claros e evidentes e que podem ser imediatamente comprovados por meio de documentos, por exemplo. Mas uma dúvida comum é quando exatamente eu posso utilizar o mandado de segurança? Então vamos lá. Em primeiro lugar, o mandado de segurança é cabível quando alguém sofre uma violação de direito por um ato de uma autoridade pública ou de um agente que esteja exercendo função pública. Essa autoridade pública pode ser servidor do governo, pode ser um gestor de escola, pode ser um secretário municipal, entre outros agentes públicos. O importante é que esse agente esteja agindo em nome do poder público e tenha praticado uma ilegalidade ou abuso de poder. Deixa eu te dar um exemplo. Um exemplo prático aqui. Imagine que uma mãe precisa de uma vaga em creche pública para o seu filho. Ela faz um pedido formal na Secretaria de Educação, lá na Secretaria Municipal de Educação, e recebe uma resposta oficial dizendo que não há vagas disponíveis. Se o município tem o dever de oferecer essa vaga e ela está sendo negada de forma injustificada, essa mãe tem o direito de recorrer ao mandado de segurança, pois existe aí um direito líquido e certo de acesso à creche que foi violado pela negativa do poder público, negativa ilegal. Outro ponto fundamental do cabimento do mandado de segurança é a sua característica subsidiária que nós falamos agora há pouco.
Isso significa que ele só é usado quando outros remédios constitucionais não são aplicáveis. No Brasil, temos alguns remédios constitucionais específicos. Habeas corpus, que protege a liberdade de locomoção, o direito de ir e vir. Habeas data, que protege o direito de acesso a informações pessoais mantidas pelo poder público. Então, se o direito violado não está ligado à locomoção ou ao acesso a informações, o mandado de segurança se torna o instrumento adequado para proteger aquele determinado direito da pessoa. E há um ponto aqui muito importante sobre tempo. O prazo para impetrar o mandado de segurança é de 120 dias contados a partir da data em que o interessado tomou ciência oficial daquela conduta que violou seu direito. Se essa pessoa deixa passar o prazo, ele ainda pode buscar a justiça, mas com outra ação judicial, porque o mandado de segurança, nesse caso, perde a aplicabilidade. Resumindo, o mandado de segurança é cabível para proteger direitos claros e comprováveis quando há um abuso de poder ou ilegalidade por parte de uma autoridade pública e quando não há outro remédio constitucional adequado. Essa combinação de fatores faz do mandado de segurança uma ação valiosa e que exige agilidade e uma documentação assertiva para proteger o direito do cidadão de uma forma efetiva. Como nós já falamos, então, esse é um remédio bastante poderoso, mas para que eu possa usá-lo de forma eficaz, é imperioso eu entender prazos e limitações. Vamos falar sobre o prazo primeiro. Quando você, uma pessoa, tem um direito claro que é violado por uma autoridade pública, o mandado de segurança, então, como nós já dissemos, pode ser uma opção para reivindicar esse direito. No entanto, conforme eu já disse, ele deve ser impetrado em até 120 dias a partir do momento em que a pessoa tem conhecimento oficial do ato que está violando aquele direito líquido e certo. Para deixar isso mais claro, vamos mais uma vez um exemplo prático. Imagina aquela mesma mãe que solicita uma vaga na creche pública para o seu filho e faz isso de forma oficial, por escrito, junto à Secretaria Municipal de Educação. Então ela recebe uma resposta, mesma situação anterior, dizendo que não há vagas disponíveis. Esse ato de recusa é o momento em que ela toma ciência do que nós chamamos de ato violador. A partir daí ela tem 120 dias para entrar com o mandado de segurança. Esse prazo é extremamente importante porque se ele deixar passar, se ela, a mãe, deixar passar, ainda pode buscar a justiça, mas conforme também nós já dissemos, por uma outra ação, por exemplo, uma ação ordinária que é mais morosa. Isso ocorre porque o mandado de segurança é um tipo de ação que depende de rapidez, já que ele visa proteger direitos líquidos e certos de forma imediata. Agora vamos falar sobre uma segunda característica que também limita o uso do mandado de segurança. Ele não permite uma fase probatória. Em outras palavras, para que o mandado de segurança seja cabível, a pessoa, no ato do protocolo da inicial, já deve ter toda a documentação que comprove seu direito líquido certo, naquele momento lá do protocolo da ação. Por isso, ele não admite uma fase processual extensa, com audiências, perícias, produção de outros tipos de provas, como acontecem nas ações normalmente, as ações comuns. Isso significa que para impetrar o mandado de segurança é preciso ter aquilo que nós chamamos de prova pré-constituída, ou seja, documentos que mostrem claramente a violação do direito. Voltando mais uma vez lá àquele exemplo da mãe que busca na vaga da creche, a resposta negativa por escrito que ela recebeu lá da Secretaria de Educação já é um documento suficiente para comprovar a violação do direito, sem a necessidade de ouvir testemunhas ou pedir uma investigação mais aprofundada. Os atos administrativos têm presunção de legitimidade. Se ela tivesse apenas um relato verbal, sem nenhum documento que comprovasse essa recusa, ela não poderia usar o mandado de segurança, pois faltaria uma prova imediata, a não ser que ela conseguisse produzir uma prova documental comprovando esse fato. Então, o mandado de segurança é uma ação muito ágil, que precisa ser utilizada dentro daquele prazo de 120 dias, contando com provas já constituídas e documentadas no momento do protocolo da ação. Esse é um recurso poderoso para garantir direitos claros e específicos de uma maneira rápida, mas precisa de documentação completa e precisa ser ajuizada dentro do prazo para que o mandado de segurança, aliás, realmente funcione. O mandado de segurança ele também pode ser impetrado de duas formas.
individual e coletivo. O mandado de segurança individual protege o direito de uma pessoa específica quando essa pessoa tem um direito claro, líquido e certo violado por autoridade pública, como já dissemos. Um exemplo é o caso de alguém aprovado em primeiro lugar em um concurso público, mas que é injustamente preterido na nomeação. Falamos já sobre esse exemplo agora há pouco. O mandado de segurança coletivo, ele protege direitos de um grupo, o próprio nome fala, né? Sendo impetrado por entidades como sindicatos, associações de classe ou partidos políticos com representação no Congresso Nacional. Esse tipo de mandado é cabível quando o direito em questão afeta uma coletividade com interesse em comum. Por exemplo, um sindicato de professores pode impetrar um mandado de segurança coletivo para garantir vagas em creches públicas para os filhos de todos os seus associados, defendendo, então, um direito de vários professores de uma vez só. Pegamos os dois conceitos e anexamos em um só. Esse tipo de ação coletiva, ele otimiza o processo judicial e evita múltiplas ações individuais, garantindo uma proteção mais ampla e eficiente para aquele grupo específico. Essa é a importância de nós termos um remédio constitucional, no caso aqui o mandado de segurança coletivo, que garanta aí uma forma de facilitar o acesso à justiça e também dar maior efetividade aos direitos que são garantidos na Constituição. Então, pessoal, para concluir, o mandado de segurança é realmente um dos instrumentos mais poderosos de proteção de direitos que nós temos dentro da Constituição. Ele é usado para garantir direitos que são claros e comprovados por documentos, especialmente quando esses direitos estão sendo violados por uma autoridade pública ou alguém que atua em nome do poder público. Seja na forma individual, para proteger o direito de uma única pessoa específica, ou na forma coletiva, para defender os direitos de um grupo, o mandado de segurança ele oferece uma resposta rápida e efetiva quanto ou contra os abusos de poder. E vamos lembrar sempre, entender prazos como o limite de 120 dias e a necessidade de provas documentais são fatores essenciais para usar esse recurso com um grande sucesso. Esse conhecimento é essencial para estudantes, advogados e até mesmo para nós, cidadãos e cidadãs, que queremos entender mais como proteger aqueles direitos que estão garantidos na Constituição. Então, se você achou esse resumo útil, ou se ainda ficou com alguma dúvida, fique à vontade para deixar aqui um comentário que eu tenho o prazer de te responder. Sua pergunta pode ajudar outras pessoas que também estão interessadas no tema. E é claro, não esquece de curtir e se inscrever aqui no canal. Isso ajuda a levar o conteúdo para mais pessoas e a construir uma comunidade focada no aprendizado e na proteção dos direitos constitucionais. Obrigado por me acompanhar aqui e até o próximo vídeo.